Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje os nossos convidados são o Dr. Leonardo Moraes, ele é advogado criminalista, professor universitário e secretário-geral da OAB, e também o Dr. Alberto Jorge Ferreira, o Betinho, muito conhecido nas lides da OAB. Ele é presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Social da OAB. Com eles abordaremos temas que ganharam proporção mundial, qual seja o assassinato do segurança George Floyd por policiais da cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, e a repercussão desse fato nas várias polícias do próprio Estados Unidos e também do mundo. Já há uma discussão para reformular procedimentos. E como foi essa repercussão aqui no Brasil, que também gerou protestos, e nesses protestos alguns grupos se aproveitaram e foram mal entendidos, principalmente o grupo Antifas. Iremos analisar essa repercussão no Brasil, a repercussão do mundo, no Brasil e aqui em Alagoas. Não saia daí porque temos muita coisa interessante para debater sobre a promoção da igualdade social e racial no Brasil. O Segurança em Foco está começando. O programa aqui é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET, pelo portal Gazeta Web e pelas nossas redes sociais. Como registramos, os nossos convidados são o Dr. Leonardo Moraes, ele é advogado criminalista, secretário-geral do OAB e professor universitário, e também o Dr. Alberto Jorge Ferreira, o Betinho, presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Social da OAB Alagoas. Bom dia aos dois convidados, ilustres convidados. Doutor Leonardo, eu sei que a antiguidade é posto, mas eu vou começar com o doutor Betinho. Posso chamá-lo assim, né? Sim. Doutor Betinho, como o senhor analisa esses acontecimentos no mundo decorrentes do assassinato, digamos, covarde, né, por parte da polícia de Minneapolis, nos Estados Unidos? Olha, esse acontecimento que vitimou George Floyd, né? George Floyd. Esse acontecimento que vitimou George Floyd, ele veio dizer para o mundo, né? Aliás, o mundo veio dizer para os racistas que chega de racismo. O mundo está dando uma resposta concreta em relação a essa situação. Inclusive, os outros países que o sistema policial é um sistema policial racista, os movimentos se organizaram e foram também às ruas, né, para protestar em relação a algumas situações que acontecem com a comunidade negra em seus países. E aqui no Brasil também houve manifestações, e eu acho que chegou a hora da gente dar uma resposta concreta, né? Porque a nossa raça não é uma raça subalterna, né? A nossa raça é uma raça de seres humanos, entende? Que precisa ser tratada com dignidade, com respeito. E quando isso faltou, neste exato momento que aconteceu e por consequência teve o assassinato, o homicídio, né, do George Floyd, o mundo deu uma resposta correta, concreta, de dizer não ao racismo e falar um pouco sobre a nossa raça, né, com campanhas a nível mundial a respeito da nossa cor. Então eu acho que seria melhor que nada disso tivesse acontecido, que ele estivesse vivo,
para estar no seio da sua família, mas o irmão dele, no depoimento na Câmara de Deputados, ele disse uma coisa, ele disse uma frase muito importante para o mundo, né? Que a morte do irmão dele serviu para alertar o mundo sobre os crimes que estão acontecendo com a raça negra. E, quer dizer, é um aspecto muito importante. A filhinha dele, de 6 anos, disse isso. Meu pai, a morte do meu pai mudou o mundo. Mudou o mundo. Muito interessante. Doutor Leonardo, nós temos alguns aspectos a analisar e eu vou aproveitar a condição de professor do senhor, claro. Nós temos injúria racial e racismo. São duas coisas completamente diferentes. Gostaria que o senhor nos desse uma aula sobre isso. Para agradecer a oportunidade, mais uma vez, doutor Flávio, do convite, né? Agradecer mais uma vez nessa sexta-feira. Doutor Betinho, que é um grande amigo, né? Grande advogado, é uma grande referência para a gente, né? Não só na advocacia, mas também para alguém que defende as pessoas que representam as minorias, né? Que os grupos que são os hipossuficientes, e você, Betinho, é a nossa grande representação e referência nessa área, né? É um prazer muito grande estar ao seu lado e gozar da sua amizade, né? Nesse momento que é tão difícil para a gente. A gente percebe, claro, esses movimentos com algo muito, muito difícil, né? E eu me lembro que a última palavra que o George Floyd deu, no momento em que ele estava sendo sufocado, né, por um policial, é que eu estou sem respirar, né? Quer dizer, é uma frase que você pode trazer em vários sentidos, né? Estou sem respirar porque eu estou morrendo. Ou será que aquela palavra, estou sem respirar, seria uma voz somente dele, ou uma voz que carrega, né, séculos, né, de excesso, né, de abusos, de atos arbitrários? Enfim, esse ato, né, que é uma de tantas violências que acontecem no Brasil e no mundo inteiro, né, Betinho? Ele serviu como um alerta, né, para o mundo rediscutir, né, mais uma vez, nunca parou a discussão, mas agora veio com muito mais força, a questão do excesso da violência, especialmente para aqueles que são os mais vulneráveis, especialmente os negros e as pessoas que são as mais pobres. Então, é um ponto importante. Sobre a questão da própria injúria racial e o crime de racismo, há uma diferença. A gente às vezes pensa que ofender alguém por conta da sua cor, por conta da sua religião, seria um crime de racismo. E não é bem assim, né? Quando você ofende alguém por conta da sua cor, da sua religião, por conta da sua origem, isso seria um crime de injúria racial. Então, se você chama alguém de uma cor, de algum adjetivo negativo, né? Isso seria o crime de injúria racial. O racismo acontece quando há o objetivo de segregar alguém, quando você separa alguém do ambiente. Exemplo, nesse local só entra pessoas de cor branca. Significa que você exclui qualquer pessoa de outra cor, de qualquer tipo de matiz. Então, quando você ofende alguém por conta da sua raça, da sua etnia, da sua religião, você comete o crime de injúria racial. E quando você quer segregar, separar um determinado grupo, dos mais variados motivos, por cor, religião, você comete então um crime de racismo, né? Lembrando que racismo é um crime inafiançável e também imprescritível. E é injustificável que se pense, né, Betinho, no século XXI, que você venha segregar alguém e ameaçar alguém, enfim, ofender alguém por motivo de cor. Especialmente quando acontece por meio desses casos que chamaram atenção, de violência através de pessoas que têm o dever de, agindo como o Estado, de respeitar o próximo, especialmente aqueles mais vulneráveis e hipossuficientes. O senhor considera a polícia americana uma polícia racista? E considerando isso é um fenômeno também que se espalha pelo mundo? Olha, tudo está na questão da origem. A origem norte-americana foi muito baseada na questão racial. Nós tivemos a Ku Klux Klan, que a Ku Klux Klan era o segmento que orientava as questões raciais naquele país, né, nos Estados Unidos. Então, toda a segregação, todos os assassinatos de negros nos Estados Unidos, quem estava arquitetando todas essas situações era a Ku Klux Klan. E a Ku Klux Klan tinha uma proteção do Estado, né? Eram pessoas travestidas de Estado e faziam as suas punições da forma como eles entendiam. Por outro lado,
a comunidade negra, ela começou a se organizar com muita força, com muita determinação, para exterminar essa situação nos Estados Unidos. E aí os movimentos Black, né, Malcolm X e outros, Martin Luther King, que são bastante diferentes na estratégia do combate. Um mais pela paz, o outro violência, e gera violência. Né? Então, esse tipo de organização fez com que produzisse dentro do sistema norte-americano uma polícia, um segmento, né? Não vamos generalizar, mas tem um segmento da polícia norte-americana que é racista, né? Que trata o negro com desigualdade, com força e com violência. Né? E agora o chefe maior, né, lá nos Estados Unidos, pediu desculpas ao movimento negro, aos negros dos Estados Unidos. Trump? Né? Sim. Não, Trump? Não, o chefe maior da polícia. Sim. Dos Estados Unidos. Né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de gravar os nomes, mas ele deu uma entrevista, né, pedindo desculpa porque simplesmente impediu a passagem da caminhada dos negros americanos para fazer a proteção do presidente. O presidente ele fez uma afronta ao movimento. Né? O movimento vinha em caminhada, ele desceu, foi fazer uma visita à igreja e interrompeu a caminhada do movimento negro com as forças policiais norte-americanas. E esse policial, que é o comandante-geral das tropas dos Estados Unidos, ele pediu desculpa à comunidade negra. Então, a gente não pode generalizar essa situação com todos os policiais, e nós temos policiais negros também nos Estados Unidos. Mas a morte de George fez com que a própria polícia começasse a refletir sobre a abordagem, né, e a mudança de abordagem. Os senhores prefeitos, governadores já estão, né, provocando a mudança nas próprias instituições para que fatos dessa natureza não venham a acontecer. Perfeito. Doutor Leonardo, o policial mais novo em serviço daquela guarnição que participou do assassinato do George Floyd, a fiança dele foi arbitrada em 4,5 milhões de dólares. Como o senhor analisa esse quadro legal dos Estados Unidos, essa ambientação jurídica, né, em que a pessoa ele já é demitido, a relação de trabalho é outra, a relação criminal também é outra, e você, um policial, pagar uma fiança de 4,5 milhões de dólares? Quando você estabelece uma fiança de 4,5 milhões de dólares para quem é um policial, você está, de outra forma, passando o recado de que ele vai permanecer preso, né? Por mais que ele junte as economias da vida dele inteira e os colegas venham ajudar, jamais você vai conseguir um aporte financeiro dessa magnitude. Então, conseguiu. Conseguiu? Conseguiu. Então, fez uma vaquinha de 4,5 milhões de dólares. É difícil, né? Uma realidade norte-americana aqui no Brasil certamente seria... Ele jamais conseguiria alcançar um valor como esse, especialmente na categoria de polícia, né, que não se tem salários adequados, né, observando a relevância da função. Mas o sistema americano ele tem um sistema que tem alguns pressupostos diferentes em comparação com o nosso. A gente tem muita mania, né, aqui no Brasil de querer importar institutos americanos sem a devida, como se tropicalização, né? Quem produz mais filmes, né, doutor Leonardo? Isso, o Homem de Ferro saiu lá, o Capitão América, enfim, o Hulk, né? O Superman, então é normal que a gente queira também transportar heróis. Até pouco tempo atrás, tinha algumas figuras, né, do cenário político brasileiro que eram colocadas em passeatas com uma camuflagem, né? Um desenho bem grande, quase do tamanho do boneco de Olinda, né? Como se fosse o super-herói, né? E a gente sabe que uma sociedade que precisa de heróis para resolver problemas, ela está fadada a um insucesso, né? Não tem futuro. Enfim, há uma diferença grande do sistema americano e do sistema brasileiro. O sistema americano, por exemplo, ele tem a origem, a base para decisões judiciais, a chamada common law. E a common law tem como base precedentes. Então você pode agora em 2020 buscar em um caso que é inédito ou não, precedentes, aliás, casos que não são inéditos, precedentes
de casos que foram julgados, e, por exemplo, em 1960. Por quê? Porque lá a base do direito são os precedentes, ou seja, as decisões dadas pelo Poder Judiciário, especialmente a Suprema Corte. No Brasil, é diferente do ponto de vista da formação. O Brasil obedece a um sistema chamado Civil Law. Com a Civil Law, o império é da lei. Então, a principal fonte normativa é a própria legislação. Mas aí temos um problema aqui no Brasil, né? Que nem se observa a lei, que é a principal fonte, muitas vezes nem se observa a Constituição, e se observa mais os precedentes. Ou seja, a base que era para ser a lei passou a ser precedentes. De modo que o Brasil nem é civil law nem common law. E até a gente comentou um dia desse que seria confusion law, né? Ninguém sabe o que é, se o precedente, se a base é a lei, ou então a própria jurisprudência. Então a gente passa por um momento difícil, de uma profunda instabilidade, e essas decisões dadas de forma completamente diversa em casos iguais, traz uma grande insegurança jurídica, de modo que as pessoas não sabem que havendo um caso meu e ele sendo distribuído a 3 juízes diferentes, cada um com uma percepção diferente e com uma interpretação completamente diversa daquilo que diz a lei. E a gente até antes de começar o programa, né, que a gente chegou a um caso tão difícil na interpretação, de que se alguém chega nessa mesa aqui de centro, né, e senta, pelo fato dela sentar, ela transformar uma mesa de centro em uma cadeira, né? É isso que acontece quando você consegue manipular a interpretação. Mas voltando ao caso, 4,5 milhões de reais, eu não sei quais são os critérios que fossem realizados, mas no Brasil isso jamais iria acontecer, até porque crime não for o caso, racismo não admite fiança, né? E os crimes hediondos, que no caso aí seria o homicídio qualificado, ele não admite fiança. O senhor acredita que 4,5 milhões é um indicativo de que, de fato, vidas negras importam? Olha, o regime norte-americano, ele é muito justo. Ele é muito justo. A aplicação dessa fiança veio demonstrar exatamente para o mundo que não se pode mais admitir esse tipo de comportamento em relação à raça negra. É um fator punitivo em relação ao que aconteceu. O que causa, assim, não é estranheza, eu não posso falar essa palavra. Agora, o corpo dessa situação em geral, qual o significado que a gente traz? Né? Que o racismo é muito forte nos Estados Unidos. Porque quem conseguiu esses 4 milhões fazendo cotinha? Comunidade negra não foi. Estaria aí o certificado de que os americanos são racistas? São racistas. Porque se assim não fossem, eles não teriam feito cotinha para tirar da cadeia um cidadão que cometeu um crime contra um cidadão negro. E não é qualquer valor, né? São 4,5 milhões de dólares. É muito dinheiro. Tudo foi filmado, né? De certa forma, isso foi um carimbo, né? Eu acredito até que a Corte, quando tomou esta decisão, né, da aplicação dessa fiança, era na certeza da permanência dele preso. Sim. Eles não contavam com essa reviravolta, né, nessa situação. Mas aí a gente sabe que os Estados Unidos, a forma como eles trabalham, a comunidade branca nos Estados Unidos, a segregação é mais fácil de ser combatida do que a segregação no Brasil. Entende? Nos Estados Unidos, nós sabemos quem são os nossos adversários. No Brasil, a hipocrisia racial é muito forte. Você hoje me abraça e por trás você me apedreja. Essa é a simbologia hoje aqui no país. Entende? Então, o racismo silencioso no Brasil, ele opera de uma forma que as pessoas começam a dizer que o Brasil é uma democracia racial. Né?
onde brancos, negros, índios vivem dentro do mesmo sistema e que não existe racismo, que muitas vezes essa questão está voltada para a cabeça do negro. Essa é a informação que eles passam no dia a dia. Então, o nosso racismo aqui é silencioso, entendeu? Basta você ver. Eu tenho dito isso por onde eu ando. O racismo existe no Brasil. Vá para as favelas, 90% de negros. Vá para os presídios, 85% de negros. Veja a questão dos assassinatos aqui no estado de Alagoas, entende? De 100%, 75% são de jovens negros. Vá para a área do trabalho, a maioria dos desempregados aqui no Brasil, negros. Vá para a questão doméstica, a maioria das empregadas domésticas no Brasil são negras. Então, o racismo nosso, aqui no nosso Brasil, ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso. As questões que a gente já enfrentou de discriminação racial, de racismo, né, de violência contra o povo da religiosidade afro-brasileira, quando as pessoas chegam na delegacia de polícia, doutor Léo, doutor Flávio, elas sempre dizem: a minha empregada é negra. Faço festa nas minhas residências e os meus amigos negros frequentam a minha casa. Entende? É como se aquele ato que foi cometido, entendeu? Ele deixasse de existir em função de um complexo de amizade, né? Eu observei isso numa reportagem da CNN, uma repórter falando de Londres. Olha, nessa passeata tem muitos brancos. O que ela quis dizer com isso? O que ela quis dizer é que a comunidade branca, uma boa parte, não está mais aceitando os crimes raciais nos Estados Unidos. Você pode observar que todas as caminhadas, brancos e negros, que não aceitam mais o regime racista, estavam juntos nessa mesma caminhada. Igual o Quilombo dos Palmares. Igual o Quilombo dos Zumbi dos Palmares. Negros, brancos, índios, revoltados com o sistema de escravidão nesse país. Entendeu? E formando uma grande corrente, uma grande força para exterminar de vez a escravidão no Brasil. Doutor Leonardo, a OAB certamente será chamada, irá participar dessa nova nomenclatura de procedimentos policiais. Os procedimentos dos Estados Unidos, né, já estão sendo revistos. O presidente Trump já disse que vai sancionar através de decreto e ele resolve. E isso está passando por todo o mundo, e todo mundo já falando dessa pauta. A pauta: vamos mudar os procedimentos da polícia em abordagens. Como o senhor analisa já esse fato da mudança que pode ser bem-vinda ou não, e se o Brasil está de fato preparado para isso, ou está preparado ou não, os procedimentos devem ser mudados? A forma da abordagem tem que obedecer, claro, eu estou falando, uma série de protocolos, né? Que vão desde o momento em que você visualiza alguém que pode estar em atitude suspeita, né? Que é um termo muito subjetivo, né? Que traz várias consequências, né? Que a gente pode ressaltar daqui a pouco, com o momento que você faz a abordagem em si, até o momento que você entra na casa das pessoas. Então, assim, existem várias ordens que isso pode ser pensado. Primeira coisa, se você está andando aqui na rua e você diz que alguém está em atitude suspeita, o que significa um protocolo para saber que alguém se encontra em atitude suspeita? Né? E aí, os números mostram que as pessoas que se encontram em atitude suspeita, a grande maioria, são pessoas marginalizadas, né? E, juntando isso, as pessoas também de pele escura. Isso é constatado objetivamente. Então, o que significa atitude suspeita para que você vai justificar você violar a intimidade e abordar alguém? Claro, isso pode acontecer? Pode. A lei permite? Permite, sim. A questão é saber quais são os critérios e protocolos para saber objetivamente, dentro da subjetividade, o que significa uma atitude suspeita. Isso merece, então, que sejam feitos protocolos pela polícia e que, de fato, existem hoje protocolos a serem obedecidos. O que acontece, na verdade, é o excesso praticado. É você não observar o protocolo, né? E aí sair abordando qualquer pessoa, especialmente as pessoas de pele escura.
Isso é um ponto. Segundo, existem também as chamadas buscas, que no caso são as buscas pessoais, que a gente explicou, que também é fundada em uma fundada suspeita que se estende também ao veículo das pessoas. Então, o que se percebe hoje é que a abordagem acontece em batidas que são realizadas, né, por carros, etc., que vão circulando, e a análise para saber se a pessoa vai ser abordada e o seu carro, por exemplo, por consequência, também satisfaz critérios subjetivos e que não se observa os protocolos que são feitos então pela polícia. E o outro ponto, doutor Flávio, claro que fazendo aqui uma lembrança também de alguém que também foi vítima de uma grande violência, que é o João Pedro Matos, né? Que é uma criança de 14 anos que faleceu dentro da sua casa, né? E aí precisa estudar como isso aconteceu, mas aconteceu através de uma operação policial. Não estou aqui a acusar os policiais de terem matado, não é isso. Mas somente que aconteceu em contexto de uma operação policial, já que as comunidades são objeto aí de várias buscas que acontecem, né? E isso acontece muito, essa questão das buscas que são realizadas na busca domiciliar. E aí, doutor Fábio, é um grande problema. A lei da abuso de autoridade estabeleceu hoje que você ingressar na casa de alguém sem que satisfaça as condições, você pode ser responsabilizado por abuso de autoridade, pelo simples fato de você ingressar. Isso é um ponto. O segundo ponto, o que significa uma fundada suspeita para que justifique alguém a invadir a casa de uma outra pessoa? Eu já ouvi falar que o cheiro da droga seria importante. E pior, casos, Betinho, em que a pessoa vem correndo no meio da rua, quando enxerga a polícia, ele diz, se ele correr tem alguma coisa. Ele entra em casa, a polícia chega e invade a casa das pessoas. E não pode acontecer. Se existe uma suspeita de que um crime está acontecendo, qual o caminho certo? É você procurar a polícia judiciária, a polícia civil, que vai realizar uma investigação e através do crivo do Poder Judiciário será feita então a busca e apreensão para que você venha a excepcionar a inviolabilidade domiciliar. Mas hoje se invadem as casas das pessoas, né? Se descumpre a lei, se pratica um abuso, se comete torturas, em alguns casos até furtos são praticados, até roubo, né? Através da grave ameaça você leva os bens das pessoas, o que deve sim ser observado, claro, observando as circunstâncias do próprio caso concreto. Então, ao observar esses protocolos, é indispensável que já existe. O objetivo hoje seria você formalizar e endurecer mais os protocolos para que não aconteçam os excessos. Claro, o caso que envolve George Floyd é uma outra situação. Tem um caso filmado, um caso em que alguém ficou, salvo engano, 8 minutos e quase 30 segundos sem conseguir respirar e deu o seu último suspiro. Não estou conseguindo respirar, né? Devem seja aí, claro, vários protestos no mundo, né? Como aconteceu especialmente nos Estados Unidos. E a gente espera que esse caso sirva como exemplo para outros. Mas, no aspecto do protocolo, eles existem. Mas o rompimento acontece justamente por conta do excesso. Só um ponto para acrescentar, a polícia americana, quando vai fazer abordagens ostensivas, elas obedecem um protocolo. Qual seja, existem câmeras que são colocadas na frente do capô do carro, de modo que a abordagem deve acontecer na frente do capô do carro, para que ela seja filmada, como forma de proteger o próprio policial de uma acusação injusta, como também para proteger a população diante do policial que comete o excesso. Então, esse projeto já existe aqui no Brasil, já existe também diálogos que são feitos aqui em Alagoas. A gente espera então que evolua, né? Como eu disse, para a proteção de ambas as partes. Não só o policial, mas especialmente a pessoa que é vítima de qualquer excesso. Esse monitoramento é muito efetivo porque a câmera externa da viatura, uma câmera de bordo e a câmera no uniforme do policial. Então, a partir desse monitoramento, muitas coisas não permanecerão uma dúvida permanente. Não iriam acontecer, né? Como disse, a proteção ela é dupla. Agora, que existem excessos, acontecem aí aos montes, né? Especialmente em comunidades. Há pouco antes de entrarmos aqui para o estúdio, nós ouvimos o relato de um colega jornalista que ele falava de uma abordagem policial. Ele dentro do carro, o policial chega e diz: desce daí, neguinho. Né? Aí quando o nosso colega se identificou como jornalista, o policial não sabe mais o que fazer, ficou sem saber explicar para aquele gesto terrível dele. Isso é uma prática comum aqui, doutor Betinho? Olha, as queixas que chegam tanto para a gente da OAB,
para a Comissão de Direitos Humanos da OAB, que é uma comissão também muito atuante, né, doutor, com a doutora Anne. Anne Fidelis. Anne Fidelis, entendeu? As queixas que chegam para a comissão e as queixas que chegam para a gente como profissional, né? Como profissional no nosso escritório. As invasões domiciliares é a pior vergonha aqui do estado de Alagoas. O que a polícia muitas vezes tem feito é vergonhoso e deveria mudar a essa forma de invasão domiciliar, principalmente na periferia. O povo da periferia, ele não tem voz para a Polícia Militar do estado de Alagoas. Não tem voz. Eles chegam, eles entram e depois eles colocam no inquérito que a família permitiu a entrada da polícia. Tá? É uma vergonha. Onde não houve permissão, né? Onde houve invasão. Tem casos em que se coloca numa investigação que a pessoa foi convidada pelo dono da casa. Mas isso foge até uma lógica. Você espera que pode entrar a polícia e pode quebrar a minha casa toda. Né? E quebram. O que o doutor Léo falou a respeito de furtos, roubos, porque é uma atitude de violência, é real. Agora, nós vivemos assim, o povo da periferia, eles temem o retorno e a forma violenta do retorno. E muitas vezes eles preferem silenciar. Nós não podemos assim falar de um momento, não podemos generalizar. Nós temos bons policiais. Nós temos bons policiais militares. Nós temos bons policiais na Polícia Civil do Estado de Alagoas. Nós temos. Mas também nós temos uma certa espécie que precisam muito melhorar a sua forma de atuação na periferia. Eles violentam, eles espancam, eles praticam tortura dentro das residências, subtração de objetos dentro das residências. Recentemente chegou denúncia que o auxílio foi tido como envolvimento em tráfico. O pessoal tinha acabado de receber um auxílio de R$600 e disseram que aquele dinheiro era do tráfico. E sabe quanto foi que apareceu no inquérito? R$46. Então, está na hora de mudar esse tipo de comportamento e a população precisa reagir com força, gravando, pegando seu celular. E quando pega um celular, eles tomam o celular e obrigam a desgravar, entende? É o acontecimento. Ainda tem isso. Doutor Leonardo, os protestos eclodem por todo mundo, é uma coisa, repercussão geral, e alguns protestos já, principalmente na Inglaterra, evoluiu para a derrubada de monumentos, estátuas de pessoas que se aproveitaram da condição, naquele momento da civilização, da escravidão. E aqui no Brasil também já há uma movimentação para derrubada da estátua de Borba Gato, se não me engano, em São Paulo. Como o senhor analisa isso? Vou só voltar, doutor Flávio, só um aspecto para complementar aquilo que o Betinho disse. Eu digo porque a gente, enquanto profissional do direito, a gente acompanha situações em que você fica até espantado como isso acontece em pleno século XXI. Infelizmente, sem generalizar, mas em alguns casos, as invasões se tornaram regras para algumas pessoas. Como eu disse, a atitude suspeita ela é motivo para que você invada a casa de qualquer pessoa. E isso acontece especialmente em comunidades que são as mais pobres e mais afastadas, em que as pessoas têm um grau de vulnerabilidade muito grande. Eu me lembro que teve um vídeo que passou agora, salvo engano, no interior de São Paulo, foi na Paraíba, de que a polícia foi cumprir o mandado e estava filmando, o dono da casa criticou a polícia demais, que fez o seu trabalho de forma educada, etc., mas não foi cumprir. Então, ele gritou à polícia, esculhambou a polícia, disse que acabou de ligar para o secretário de Segurança Pública daquele município, foi daquele estado, afirmando que não iria cumprir, que os policiais são todos, e aí lançou vários adjetivos negativos. Perceba, essa mesma realidade, se fosse numa comunidade, não seria assim. Porque os policiais estavam certos, mas respeitaram o direito do rapaz que se excedeu, só fatalmente. Em muitas comunidades, os relatos das pessoas mais pobres, mais simples, é justamente o contrário.
que sequer existe uma pergunta e um tratamento mais educado. Então, há uma diferença de fato entre situações que envolvem periferias, envolve centros, né, mais abastados. Determina o tratamento. Isso. Mas, como eu disse, se generalizar. São casos pontuais, né? Alguns, inclusive, estão sendo objeto de discussão, representação no Conselho de Segurança e na Corregedoria de Polícia Militar. Voltando a essa questão, no que se refere aos protestos, derrubada de monumentos, percebam o seguinte, assim, eu penso qual seria a origem disso tudo. Claro que existe uma intolerância hoje em dia, há um discurso de ódio, e existe um momento a gente não aguentar mais quando você vem a ditar seus comportamentos baseando-se em cor e muitas vezes pela desinformação. As fake news chegaram hoje no mundo, né, como um grande problema mundial. Chegaram até o momento de você ofender ministro do Supremo Tribunal Federal por pessoas que sequer sabem a função do STF. Então, as fake news são uma grande fonte de desinformação propagada intencionalmente com o fim único e exclusivo de desinformar, né? Na pandemia, por exemplo, se a gente observar os nossos grupos de amigos do WhatsApp, são grupos difíceis de você lidar, porque as pessoas negam a ciência e acreditam que a imprensa só desinforma. E você, ao invés de acreditar, por exemplo, na imprensa solidificada, como acontece com a TV Mar, você vai acreditar em vídeos que são circulados por pessoas que sequer você conhece. O fulano disse que você não conhece o fulano. Então, você tem que ouvir a imprensa. E todos são fadados a erro. Mas a imprensa é um pilar da democracia que nunca pode ser renegada à sua oitiva. Então, as fake news, elas seriam um grande ponto para levar a essa intolerância. Eu lembro, observando a questão de homenagens que são feitas, que um deputado, né, de uma ala de ultradireita, ele pegou uma placa feita em homenagem à morte da Marielle Franco e pegou a placa e quebrou e faz questão de mostrar isso em redes sociais. E o prêmio que ele recebeu, a punição para isso, foi eleito como deputado federal. E hoje, que negou a Covid, alegando que a Covid idiotiza as pessoas, ele foi objeto do seu próprio problema, que acabou de ser contraído pela Covid-19. Enfim, os motivos que geram aí são multifacetários. Mas uma coisa é certa, as fake news são principais problemas para desinformar as pessoas e também partindo como consequência das redes sociais, que deram voz a pessoas que sem o menor conhecimento, né, que eu não vou aqui expressar o que está no meu coração, mas sem o menor conhecimento, falam sobre qualquer coisa com 50 mil, 100 mil, 1 milhão de seguidores, né, e alguns deles, infelizmente, no parlamento, né, falando pelo povo sobre coisas que sequer conhece, disseminando aí discriminação, ódio e especialmente a desinformação. Doutor Betinho, sobre a destruição desses monumentos. Olha, é questão de referência. Né? Se eu, por exemplo, eu passo por uma estátua que reverencia Zumbi dos Palmares, eu paro, faço um minuto de oração em homenagem a todos os negros que sofreram escravidão nesse país. E faço a minha oração de agradecimento a esse grande líder mundial, Zumbi dos Palmares, em agradecimento por sua luta contra a escravidão nesse país. Se eu passo por uma estátua de Princesa Isabel, eu preferia que ela nem existisse, porque ela simboliza um ato jurídico imperfeito em suas consequências. Né? O negro foi libertado por causa da situação social à época, né? Muitas ações organizadas. Seria um ato inevitável que ela teve que cumprir. Ela teve que cumprir. Agora, cumpriu de uma forma que hoje a gente encontra os resultados do ato da princesa nos guetos, nas favelas, porque desde aquela época os negros não tiveram para onde ir, não tiveram moradia, tiveram de fazer as suas próprias construções de casa, de tábuas, né? Não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso a nenhum tipo de situação social que viesse fazer com que aquele negro ele modificasse a sua situação estrutural de vida. E os olhos da comunidade branca, os olhos da comunidade que produzia nesse país em função da força da raça negra,
continuaram produzindo, porque o negro tinha que trabalhar para sustentar a sua família. Então, continuou sendo uma raça subalterna nesse país. Então, em relação a monumentos, o que tem acontecido no mundo é que as pessoas estão derrubando esses movimentos das pessoas que ajudaram na questão da escravidão no mundo. Das pessoas que pegavam seus navios, iam pegar os negros na África e traziam para o Brasil, ou traziam para qualquer outra parte do mundo para fazê-los de escravos. Então, esse tipo de representação, as pessoas implodiram com essa situação. Então, a estátua, por exemplo, de Cristóvão Colombo, né, ela já foi depredada, já derrubaram ela, pelo contexto da história no passado, né, que não tem que nós estamos reverenciando quem ajudou, quem contribuiu com o sistema opressor em relação à raça negra. Então, é isso que tem acontecido. E fazendo um paralelo com essa situação, né, hoje no Brasil, nós temos o Camargo, que é presidente da Fundação Cultural Palmares, entende? Que não respeita a comunidade negra. Ele acabou de dizer na rede social que o movimento negro é a escória da humanidade. Ele acaba de informar que Zumbi dos Palmares não é o herói negro, não representa para ele o herói negro, para ele é a Princesa Isabel e não o Zumbi dos Palmares. Que o movimento negro é um movimento de esquerda, é um movimento comunista, ele não reconhece. E afirmou recentemente que não irá dar nenhuma contribuição para o 20 de novembro, porque ele, apesar de ser negro, não reconhece o 20 de novembro, não reconhece o Zumbi dos Palmares e que não vai celebrar nenhum contrato financeiro para a execução da atividade. Entende? Então, fazendo esse paralelo, a gente mostra hoje para a sociedade alagoana que está nos assistindo exatamente isso, né? Que também é uma questão para ser discutida. Aonde está o racismo estrutural? Será que esse racismo estrutural não produz o que está sendo, o que a gente vê, analisa e sente na periferia? Entende? Hoje, cadê as políticas públicas? Cadê a reparação de tudo que aconteceu com a raça negra? Uma delas é concreta. Modificou a visão estrutural das universidades, que são as cotas. Perfeito. Acrescentando. Sobre o Sérgio Camargo, a gente nos comunicamos antes, né, de começar o programa. Assim, é inacreditável que você escolha alguém para ocupar um posto, né, tão importante, emblemático, com uma simbologia tão grande, de alguém que não tenha nenhuma relação com o que é ser tratado. Ao contrário, alguém que nega que aquele tenha existido. O pressuposto básico de você ocupar funções é que você tenha alguma afinidade, aliás, que tenha muita afinidade com o assunto, né? Com a matéria, com aquela natureza, né? Quem trata das lutas que envolvem as pessoas de pele negra, homossexuais, minorias, né? É alguém que tem um histórico de luta e que entenda perfeitamente que aquela luta ela é necessária para que se consiga mudar esse racismo que é estrutural. Eu dou aqui o Betinho como exemplo disso. Quando você ocupa uma função de uma comissão, em qualquer âmbito dos direitos humanos, você busca alguém que tenha uma identidade com a matéria, que tenha a ideologia, quando digo visão de mundo, de que o respeito aos direitos humanos é algo universal. E claro, é imaginável que você imagine que hoje você não significa ou não estuda o que significa direitos humanos. Antigamente estava por enciclopédia. Hoje, com um clique no telefone celular, você entende qual a importância dessa matéria. E na OAB temos uma grande representante. Quando você passa para essa matéria e começa a ampliar um pouco, hoje há, como eu disse, um grande momento de desinformação. E pior, de negação de que todo esse racismo venha a existir e que nunca existiu. Nós temos representantes nos mais diversos poderes de pessoas que não mereciam estar naquele posto, cujo objetivo é somente enfrentar e dizer que aquilo que aconteceu nunca aconteceu. O Sérgio Camargo é um grande exemplo disso, de alguém que é negro, mas que foi escolhido justamente não porque defende aquela parte, mas sim porque ela nega que ela tenha existido. Então, o fim dele, Betinho, não é um fim
de que alguém que estudou e que tenha fundamentos concretos para negar algum fato histórico, mas sim alguém colocado intencionalmente com o fim de oprimir ainda mais. E é impressionante como você observa, estava aqui vendo a última entrevista, que ele fala que o movimento negro é uma escória maldita. O que ele quer dizer com isso? É exatamente o que está escrito. E quando diz que o objetivo dele é criticar o Dia da Consciência Negra e demitir esquerdistas. Então, o fim do cara, naquele momento, não é somente alguém que é ignorante. É alguém cuja a ignorância foi colocada a serviço de desinformar as pessoas e oprimir a comunidade negra. Então, a gente chega a esse ponto, em pleno século XXI, né? O século da informação, que teve como fake news também a própria forma de desinformação, e você coloca alguém em um posto que é tão simbólico, alguém que nega a própria realidade, né? Ele merecia ter 1000 desagravos, né, por isso. Mas a gente sabe que o caminho para quem ostenta um cargo e nega o que está acontecendo e comete seus abusos, o caminho é muito curto. Tivemos grandes heróis, né, colocados pelas pessoas como grandes heróis, que sucumbiram, que tinham grandes cargos, uma grande projeção. Hoje é criticado, inclusive, pelas pessoas que o defendiam e entendiam como herói, né? A história mostra muito isso, né? Eu acho, inclusive, Betinho, em homenagem ao Sérgio Camargo, né, que hoje ele não está por cima e nunca esteve por cima. Mas amanhã, né, está por baixo hoje. Mas amanhã ele vai estar muito mais do que por baixo. Vai estar praticamente submerso, né? Vai estar aí no subterrâneo. E, claro, essa luta, né, que trava as minorias. E, Betinho, eu vou homenagear mais uma vez, me permita essa redundância, né? Em saber de que você colocar alguém no lugar, ao colocar alguém num posto tão importante que nega as origens, né? A gente sempre traz a simbologia como algo muito importante. E você trazer Sérgio Camargo, né, para um posto que tem tanta simbologia, que tem tanta história, que tem tanto sangue, né, levado, a gente sabe que é algo que a gente não consegue compreender. Então, simbolicamente, acerca das pessoas que têm sempre essa imagem gravada com as minorias, né, com os negros, com os gays, é que eu queria, claro, tentar, nesse momento, fazer até um desagravo público, né, mesmo não sendo negro, né, mas sabendo que as minhas origens são de pessoas de pele escura. Parabéns pela sua indignação. Eu acho que todos estamos felizes por receber esse protesto indignado do senhor. Parabéns, né? A gente está falando de coisas tão nobres, né? Mas tem gente que, de fato, aproveita uma causa nobre para fazer bagunça, depredar patrimônio público e privado, como aconteceu nas manifestações do último final de semana, provocadas por um grupo autodenominado Antifas, que seria os antifascistas. Como o senhor observa isso, doutor Betinho? Olha, como instituição, ao olhar da nossa instituição, da Ordem dos Advogados, a gente não pode, eu particularmente, eu tenho um posicionamento contrário a isso. Eu acho que o vandalismo é crime. É o meu posicionamento, entendeu? Você praticar, responder à violência com a violência inadequada, eu acho que não é justo, não é correto. A gente, para se ter uma ideia, a maioria dos movimentos nos Estados Unidos, por exemplo, ele começou de forma pacífica. Mas depois vem a violência, a destruição, né, de patrimônios públicos e privados, né, até mesmo com subtração de objetos. A gente não pode tentar legalizar o que é ilegal. Tá? Esse é o meu posicionamento. Agora, trago um posicionamento particular meu em relação a essa situação. Sou favorável que os movimentos existam, sou favorável que os movimentos botem o linguajar que a gente diz que é o linguajar chulo, mas é o linguajar correto. Coloque a sua cara na rua. Os movimentos, eles nasceram com esse objetivo. Agora, eu acho que estraga, eu acho que
tira o visual principal. Quando você vê na televisão, diz, esse movimento foi pacífico. Ele iniciou, terminou, todos se ajoelharam, né, em forma de protesto à situação do negro que foi assassinado e foram para suas casas. É uma situação. A outra situação é quando colocam, após o término do protesto, houve a invasão, depredação, subtração, né? Então, colocam a comunidade negra como aquela comunidade ainda violenta, é a comunidade onde a maioria são elementos que não deveriam estar fazendo parte da sociedade, né? Então, é nesse sentido que vamos colocar a polícia em cima, tem que bater, tem que fazer, e essa situação. Aqui, pelo menos no estado de Alagoas, as manifestações que nós já produzimos, que nós já participamos, são manifestações onde levam a população a ter uma consciência de uma determinada situação que nós estamos vivenciando. A gente passa pela Rua do Comércio, a gente passa pela Rua dos Correios, né? A gente vai da Assembleia até a Praça dos Martírios. Ninguém nunca ouviu dizer que a nossa comunidade negra aqui fez atos violentos, entende? Em suas manifestações, né? Foram manifestações com orientações. É uma torcida organizada, né? A torcida do Corinthians, no caso de São Paulo. Agora aquela questão E em Curitiba também, né? A questão das torcidas organizadas, aqui dali trata-se de uma questão política também, né? Aqui dali trata-se de uma questão da democracia. Querem tirar a democracia desse país. É uma realidade, né? A partir do momento que você quer que as pessoas invadam o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, que acabe com a Câmara dos Deputados, para que eu possa reinar sozinho nesse país, por uma democracia que eu acredito que só existe na cabeça de quem comanda esse país, então o povo começou a reagir. O povo começou a ir para a rua para dizer que querem a democracia real, não essa democracia fascista que estão querendo nesse país. É completamente diferente, entendeu? Mesmo assim, eu continuo com a minha afirmação, que os movimentos deverão ir para a rua, sim, agora sem depredação e sem violência. Doutor Leonardo, os atos são, de fato, um protesto indignado ou ações de terrorismo? Os excessos devem ser combatidos, né? Apesar de que, como se chama, chamado efeito manada, né? É difícil você estabelecer um protesto em que se comparecem 10, 20, 30 mil pessoas e você conseguir evitar, né, com que excessos venham a acontecer, né? Então, é impossível, a gente não pode jamais taxar, né, um grupo ou algumas poucas pessoas como um contágio para o grupo inteiro. Eu observei a questão dos antifas, né, que são grupos de esquerda, mas alguns até de extrema esquerda, cujo objetivo seria combater o fascismo. Mas assim, muitas vezes o radicalismo deve acontecer. Se o objetivo é combater o fascismo, a gente tem que entender o que significa o fascismo. Porque hoje em dia virou uma palavra o seguinte: o fascismo ele foi se apropriando como se fosse uma frase para quem tem ideologia de esquerda, né? Então, ele passou, ao invés de ser um insulto, uma ofensa, mas somente a ofensa passou a ser somente uma expressão que é usada para algum segmento. De modo que as pessoas, quando são chamadas de fascistas, sequer entendem e dizem: eu não estou nem aí preocupado. E você me chama de fascista porque você está numa ala mais radical, né, de quem tem ideologia de esquerda. Então, quando você fala em fascismo, você vai lembrar, claro, sempre da Itália, né, de Benito Mussolini, né, em que em 1922 ele teria sido o grande autor de um regime fascista. E o regime fascista é um regime ditatorial. É um regime em que você busca uma concentração de poderes em uma única pessoa, desrespeitando ideologias, movimentos, instituições. Quando você observa um momento hoje, né, das pessoas que se encontram no poder, as discussões feitas em redes sociais, estamos diante ou não do regime fascista? Como eu disse, o regime fascista ele busca uma concentração de poderes. Então, quando você prega mais intervenções militares, derrube o STF,
E quando derrubar o STF, deu poder ao chefe do Poder Executivo Nacional, né? Executivo Federal. Você está buscando pelo respeito às instituições ou está buscando uma concentração de poder? Um projeto de poder. Se você busca uma concentração de poder, significa que você é fascista. Essa seria, então, a origem, claro, a grosso modo, é muito mais profundo do que o que eu falei agora, do que significa alguém ser fascista ou antifascista. Eu vi até que em redes sociais se colocou um emblema, né? Eu sou um antifascista. Não significa que quem colocou aquele emblema significa o que é ser antifascista, né? Mas quem é a favor da concentração de poderes que vem como prêmio o autoritarismo, certamente é um fascista. Eu sou antifascista. Eu sou antifascista. Isso. O antifascista, né, seria aquele que é contra o fascismo. Mas seria muito mais fácil afirmar o seria que praticamente ser o fascista. Então, hoje, a gente seria um antifascista para quem seria contra esse movimento. Porque muitas vezes não compreende o que significa ser fascista para ser um antifascista. E perceba, o extremo significa a violência. O extremo significa, muitas vezes, ser autoritarista, ser um autoritarista. E buscar o autoritarismo significa também ser fascista. Percebam que hoje em dia não existe uma ciência bem feita. Eu sou esquerda ou sou de direita? Eu sou a favor do Estado máximo ou do Estado mínimo? Eu sou liberal ou não sou liberal? As coisas, elas, de alguma forma, elas se misturam, né? De algum jeito, de modo que não existe um fascista e não há um antifascista. As características positivas e negativas, que a maioria tem sempre pontos bons e ruins, elas se misturam de alguma forma. Mas, basicamente, quem busca concentração e autoritarismo seria as principais condições para ser um fascista. Quem é antifascista é fascista. Seria anti. Digamos que tem dois objetivos, né? Anti-antifascista seria fascista, ou o anti-antifascista seria contra o movimento antifascista. Né? Então, é complicado. Tá meio difícil de conceituar hoje em dia. A produção já está nos pressionando sobre o horário e nós temos aí 4 minutos para as nossas considerações finais. E eu começo com o senhor, doutor Betinho. Olha, eu primeiro quero agradecer, né, estar aqui na sua presença, Flávio Saraiva, um grande amigo. Na minha advocacia tive o prazer de conhecê-lo como delegado de polícia, né, e uma pessoa exemplar aqui para esse estado de Alagoas. Obrigado. Muito me orgulho estar aqui com você. Obrigado. Me orgulha também estar ao lado desse jovem, brilhante advogado, doutor Léo. É uma pessoa da minha alta consideração, Léo. Lhe admiro muito como profissional e lhe admiro muito como você tem executado as suas atividades na nossa casa, na nossa OAB. E finalizando, eu quero chamar a atenção do movimento negro brasileiro, do movimento negro do estado de Alagoas. Nós não estamos sozinhos. Nós somos força. Nós entendemos aonde estamos, aonde chegamos e aonde queremos chegar. A nossa luta será sempre voltada para o bem da população em geral. Negros, brancos, índios, marginalizados nesse país. Nós não vamos abrir mão das nossas questões de luta. Sou anti-Sérgio Camargo. Fazendo a regressão e para encerrar a minha participação, Sérgio, se você for fazer uma regressão de vida, tu vai descobrir que tu era capataz, que tu perseguia os negros, que você açoitava os negros. Essa é a única relação que eu posso fazer com o que você tem feito à frente da Fundação Cultural Palmares, que nós, negros, ajudamos a construir. E peço paz e peço que a comunidade sempre reflita sobre essas situações. Somos negros, sim. Merecemos ser respeitados, sim. Temos coração, sim. Somos humanos, sim. Junte-se a nós na luta contra o racismo e contra a discriminação racial. Muito bem. Dona Laura. Eu queria agradecer ao Dr. Flávio por mais essa oportunidade, né? Mas especialmente ao Dr. Betinho também por essa aula, né? Essa aula de luta, né? De humanidade.
em saber, e as pessoas terem esse conhecimento de tudo aquilo que você representa, aquilo que você é em essência, né? Não é um discurso vazio, mas sim alguém que luta, né? Alguém que sangrou, né? Muito e devolve às pessoas aquela luta que você faz sempre, né? Eu sempre que as minorias, né? Que os gays, né? Teve um fato recente que teve envolvendo também um homossexual em um shopping aqui na capital. Sempre que as mulheres, né, que têm seus entes queridos que se encontram marginalizados, presos alguns, você é sempre a pessoa que é mais lembrada hoje em dia, né? E eu queria muito agradecer, Clara, eu ouvi essas palavras, essa aula, né, no final, e saber que cada palavra que você falou, agora as pessoas, em sua maioria, vão encampar, né? Especialmente a gente, né? Claro, estou falando meu nome, mas eu sei que o Dr. Flávio concorda com cada palavra. De essa aula para a gente. Em pleno Dia dos Namorados, a gente recebe hoje uma grande lição, né, de humanidade, né, de luta, em saber, doutor Betinho, que a sua luta também é a nossa luta, é a luta da sociedade, né? E que Sérgio Camargo pense, né, nas expressões que ele faz, mas sabendo que um dia, né, o feitiço vira contra o feiticeiro e ele vai sofrer as consequências do mal que ele tem feito à sociedade, especialmente a servir um governo de ultradireita e que só busca a desinformação e a segregação das pessoas, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade, doutor Flávio, mais uma vez, de saber que cada palavra que o doutor Betinho falou em campo e agradecer os elogios e saber que é bondade dele, mas a pessoa homenageada nesse momento seria o doutor Betinho. Nós agradecemos. Muito bom ter conversado com os senhores aqui. O Segurança em Foco está terminando, o programa será reapresentado aqui mesmo no canal 25 e 525 da NET, e pelas nossas redes sociais. Até a próxima semana.